E aí, vamos começar uma jornada bem fascinante hoje. A gente vai seguir os passos de um estudante que fez um mergulho profundo para entender, sabe, o DNA da narrativa. E para isso, vamos viajar por mundos que parecem muito diferentes. O teatro antigo, os quadrinhos modernos e os videogames. Basicamente, é uma análise de como as histórias são construídas. Bom, para começar, vamos jogar uma pergunta no ar. O que conecta essas coisas todas? Peças gregas, games de última geração e HQs. À primeira vista parece que nada, né? Mas a verdade é que existe uma estrutura universal, quase um código secreto que une todas as grandes histórias. E o nosso objetivo aqui hoje é justamente decifrar esse código. E, para a gente não se perder nessa exploração, aqui está o nosso mapa. A gente começa com a jornada em si, depois pega as ferramentas dos grandes mestres, aí a gente aplica isso em cada mídia, encara os desafios, conecta todos os pontos e, no final, a gente vê o poder que uma análise dessas pode dar. Então, a base de tudo que a gente vai conversar aqui é um projeto de estudo autodirigido feito pelo Davi de Castro Leão. Ele se dedicou por horas a fio para investigar as estruturas por trás das narrativas que prendem a nossa atenção, misturando teoria, muita análise e até a criação de conteúdo. Para entender as histórias de hoje em dia, essa jornada teve que começar lá atrás, com os mestres do passado. Afinal, para decodificar a linguagem da narrativa, primeiro a gente tem que aprender o alfabeto, né? E esse alfabeto são as teorias clássicas, aquelas que sobrevivem ao teste do tempo. E tudo começa aqui, com Aristóteles. Mimese é basicamente a ideia de que a arte imita a vida, que ela é um espelho das nossas ações. Já a catarse é aquele sentimento poderoso, aquela purificação de emoções que a gente sente no fim de um filme. Juntas, essas duas ideias explicam por que as histórias mexem tanto com a gente. Agora, olha só que interessante. Essa pirâmide dá pra gente um esqueleto de 5 partes que serve para quase qualquer história. Pensa num filme de super-herói. A introdução apresenta o herói e o vilão. A ação ascendente são os primeiros conflitos. O clímax é a grande batalha final. A ação descendente mostra as consequências. E o desfecho é a resolução. É uma ferramenta poderosíssima para dissecar o ritmo de qualquer narrativa. E se a pirâmide nos dá a estrutura da história, Stanislavski nos dá a alma do personagem. A tal da ação transversal é o motor interno, o grande desejo que guia a cada decisão. Por exemplo, em O Senhor dos Anéis, a ação transversal do Frodo é destruir o anel. Praticamente tudo que ele faz vem daí. Entender isso é sacar o porquê dos personagens fazerem o que fazem, seja no cinema, no teatro ou nos games. Ok, com as ferramentas na mão, a próxima fase foi aplicar tudo isso. E é aqui que a gente começa a ver como cada mídia, quadrinhos, teatro e games, fala a sua própria língua, mesmo que todas compartilhem o mesmo DNA narrativo. O diálogo entre esses mundos começa a ficar muito nítido. Nos quadrinhos, a análise foi a fundo nos estudos do Scott McCloud, e a sacada genial é essa. A história não está só no que a gente vê nos quadros, mas principalmente no que a nossa mente preenche no espaço entre eles. É a gramática visual única das HQs. É ali que o tempo e o ritmo da leitura são controlados. Já no teatro, a coisa muda. Como não tem edição, a narrativa precisa se virar de outras formas. Em Um Estranho Casal, o conflito é visível, quase físico. Em 12 Homens e uma Sentença, a batalha toda travada com palavras. Isso mostra como o teatro constrói tensão ali, no momento presente, uma linguagem que, aliás, influenciou diretamente o jeito que o cinema e a TV constroem seus dramas. Os videogames, por sua vez, têm uma dualidade incrível. Usando The Last of Us como exemplo, tem a história principal, linear, que todo mundo que joga vai seguir. Mas também tem a história que cada pessoa cria. As pequenas narrativas que a gente descobre ao explorar um cenário, ao ler um bilhete. Quem joga não é só espectador, é coautor da história. Mas é claro que essa jornada não foi um passeio no parque. Analisar mídias tão diferentes exigiu uma mudança de perspectiva, sabe? Especialmente para lidar com a natureza imediata do teatro e a interatividade dos games. Os maiores obstáculos foram conceituais. Primeiro, sacar que o teatro vive no aqui e agora. Segundo, enxergar quem joga como um participante ativo. E terceiro, lidar com a tal da dissonância ludonarrativa. Esse nome complicado é para aquele estranhamento que dá quando o jogo te força a fazer algo que vai contra a história. Tipo um personagem que é pacifista na história, mas a jogabilidade te recompensa por lutar. Isso é a dissonância. Uma vez superados os desafios, o projeto entrou na fase de síntese. É aqui que as peças do quebra-cabeça se encaixam. As conexões ficam claras e a gente começa a reconhecer as influências cruzadas entre a linguagem do teatro, dos quadrinhos, dos jogos e ver como a teoria se transforma em prática.
A partir daí, a análise foi para o nível mais fundo, explorando técnicas mais complexas. Coisas como metaficção, que é quando um personagem quebra a quarta parede e fala com o público, ou a intertextualidade, quando uma obra faz referência à outra. E claro, a paródia e a subversão de clichês. São as ferramentas que os criadores usam para brincar com as nossas expectativas. Isso aqui é fantástico. O conhecimento teórico não ficou parado. Ele virou conteúdo digital, acessível para todo mundo. A gente vê a transição de histórias autorais para releituras de universos que a gente já conhece em vídeos curtos no TikTok, em posts de blog explicando as teorias. Esse movimento todo mostra uma autonomia criativa e uma consciência estética cada vez maiores. Então, qual foi o resultado de toda essa jornada? O que se ganha ao desmontar histórias desse jeito? A resposta está nas habilidades que foram desenvolvidas. É quase como ganhar um superpoder de análise. No final das contas, 4 competências principais se destacaram, formando a base de uma proficiência nova e poderosa na análise de todo tipo de narrativa, seja visual ou textual. E essas 4 conquistas são: primeiro, a capacidade de decodificar a linguagem única de cada mídia. Segundo, a de aplicar teorias clássicas a obras supermodernas, tipo animes e mangás. Terceiro, a de compreender a fundo as motivações dos personagens. E por último, e talvez o mais importante, a de comunicar essas ideias complexas de um jeito claro e acessível para todo mundo. Em resumo, e usando as palavras do próprio projeto, ele proporcionou uma proficiência notável na análise de textos visuais e narrativos. É a prova do poder que o estudo focado e a curiosidade podem nos dar. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final. Uma vez que se aprende a ver a estrutura por trás da mágica, o código por trás da história, a pergunta que fica não é mais o que acontece depois, mas sim que história a gente vai escolher decodificar agora. A escolha é toda nossa.